E você quer ver um prodígio, um sinal, um milagre que salva uma pessoa? É uma vida transformada. Você quer salvar seus amigos, irmão? Então transforme a sua vida, porque eles vão ver um milagre em você. O Paulo e o Barnabé saíram da Antioquia da Pisídia por causa da incitação dos judeus, das autoridades, das mulheres lá de alta sociedade. Foram ali expulsos praticamente da cidade e agora chegaram em Icônio. E a palavra de Deus, ela continua sendo pregada e anunciada. A palavra do Senhor, ela será anunciada a todos os corações. O Paulo, o apóstolo, pregou uma mensagem dentro de uma sinagoga, que seria praticamente ali uma assinatura da própria vida. Porque o que ele pregou dentro da sinagoga dos judeus ali, em Antioquia da Pisídia, era tudo o que eles não queriam ouvir. A mensagem de Deus não é aquela que eu quero ouvir. A mensagem de Deus não é aquela que é aprazível aos meus ouvidos, é aprazível ao meu coração. Disso Jeremias tratou falando, que os falsos profetas falavam coisas do seu próprio coração, do seu coração enganoso, para enganar o coração das pessoas. Então eles falavam exatamente aquilo que eles gostariam de ouvir, e não o que eles precisavam ouvir da parte de Deus. Portanto, Deus diz lá no livro do profeta Jeremias, quando os profetas saem falando, ele diz assim: mas eu não mandei eles falar isso aí. Eles estão falando isso por conta deles. Mas o evangelho, ele vai ser pregado, e o evangelho é para a transformação da nossa vida. Ou o evangelho, meus irmãos, ele nos transforma, ele quebranta a nossa vida, ou ele nos endurece. Ou nós vamos nos render ao evangelho, ou nós vamos endurecer a nossa servir e nos tornar rebeldes contra Deus e a sua palavra. E o evangelho chegou. E quando você pensa, por exemplo, nesse texto, que parece não muito diferente do que nós lemos lá na Antioquia da Pisídia, aonde tem aqui uma insurreição de pessoas, alguns convertidos, outros incrédulos, parece que a coisa é do mesmo jeito. E aí nós temos que entender que o evangelho, ele não vai deixar ninguém indiferente. O evangelho, ele não vai deixar ninguém dentro da sua indiferença. E o que é indiferença? Indiferença é um estado de tranquilidade daquele que não se envolve com a situação, ou seja, aquele que acha que está em cima do muro. Aquelas pessoas ainda que acham que ainda tem uma escolha a fazer. O evangelho, ele não vai deixar ninguém indiferente. Ou você vai se converter plenamente à sua vida, vai entregar a sua vida, o seu caminho ao Senhor, ou você vai ser aquele que vai ser chamado de incrédulo, tendo dentro do coração uma rebeldia e uma desobediência à palavra de Deus. Então o evangelho não vai deixar ninguém indiferente. Uma posição ou outra, hoje, amanhã, semana que vem, meu irmão e minha irmã, você vai ter que tomar. Jesus, no capítulo 12 do Evangelho de Mateus, ele diz que, ele fala uma palavrinha lá no capítulo 12, versículo 30, quem não é por mim, é contra mim. Então, se a nossa vida não é por Cristo e pelo Evangelho, é contra. E ele diz mais, quem comigo não se ajunta, espalha. Então é só uma questão de tempo. Como disse o Salmo 1, que aqueles que não se entregam a Cristo, não ouvem a palavra de Deus, são como a moinha que o vento espalha. Então eu peço que você, meu irmão e minha irmã, esteja meditando mais profundamente na palavra de Deus. Porque o evangelho não nos dá a oportunidade de sermos indiferentes. Ou nós estamos a favor de Cristo com a nossa vida imbuída no caminho do evangelho, em ouvir a Deus, fazer a vontade de Deus, sacrificar o nosso ser, sacrificar o meu querer, a minha vontade, para que toda a vontade de Deus seja feita, ou eu estou andando contra o evangelho. E não tem outro caminho. O evangelho faz com que a alma saia dessa indiferença a respeito do reino de Deus e o mundo. Versículo 1 e versículo 4 de Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica, falaram de tal modo que veio a crer grande multidão,
tanto de judeus como de gregos, versículo 4, mas dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos, e aí você vai vendo que já começa ali, meus irmãos, essa transformação, essa questão de deixar a indiferença, as pessoas já começam a se posicionar a respeito de quem eles querem ouvir e crer. Nós não vamos poder viver uma vida espiritual nessa água morna, porque quando nós lemos o livro de Apocalipse, a Bíblia diz assim, olha, se você fosse frio ou quente, mas como você é morno, você dá ânsia de vômito em mim, e eu vou vomitar você. Então antes nós fôssemos frio ou quente. Então a palavra de Deus, ela vem trazendo isso ao nosso coração. E a pregação do Evangelho. E aí você vai vendo que o Paulo e o Barnabé entrou dentro da sinagoga judaica, novamente tiveram a oportunidade de trazer uma palavra do Evangelho que transforma e salva. Você não será salvo dentro da sua soberba, do seu orgulho, ou do seu ressentimento, do seu ódio, do seu rancor. Você não será salvo da ruína, de se ensoberbecer diante de Deus e da sua palavra. Pessoas não serão salvas, meus irmãos, enquanto eles viverem ainda nas suas raízes de amargura, no seu ódio, nas suas questões mais íntimas ali, perdidas da sua alma. Mas o Evangelho não vai deixar ninguém indiferente, já falei, é uma questão de tempo. Quando a palavra de Deus é pregada, o Evangelho é derramado sobre nós, sobre todo aquele que crê. E o que se derrama sobre nós? Derrama-se fé, graça, o Espírito Santo. Então é impossível que uma pessoa, ele fique indiferente ao Evangelho, a partir do momento que ele começar a ouvir a palavra de salvação, o Cristo Jesus que transforma, o amor que nos aperfeiçoa como filhos e filhas de Deus. Ou você vai se endurecer para a mensagem, ou você vai se derramar a ela, mas não vai ficar mais indiferente. E vou dizer uma coisa para você, é só uma questão de tempo. A palavra de Deus vai se cumprir toda ela. Quem comigo não se ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Romanos capítulo 10. E quando Paulo e o Barnabé trazem a mensagem do Evangelho, lá na sinagoga em Icônio, ele derrama sobre eles a palavra do Evangelho, capítulo 10 de Romanos, versículo 17. E o Paulo, o apóstolo, fala, olha, foi derramado sobre eles a palavra do Evangelho. E quando se derrama a palavra do Evangelho de salvação, o que se derrama sobre as pessoas é uma coisa que, assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, quando a palavra de Cristo, a pregação sobre Cristo Jesus, o Salvador, o Evangelho, que muda uma natureza, que transforma um ser, que transforma uma vida, ela é levada aos ouvidos e aos corações. Então, ela tem essa questão de derramar o quê? A fé, para que a pessoa possa crer. Por isso que quando Paulo prega e o Barnabé prega, muitos creram. Mas a grande pergunta hoje, meus irmãos, aonde estão aqueles que creem? Quantos creem? Quantos de fato creem no Evangelho? Quantos de fato têm ouvido a palavra do Evangelho que transforma a nossa vida? E é derramado sobre ele a fé. Efésios capítulo 1. E não somente a fé é derramada, mas também o Espírito. Então, como alguém pode ficar indiferente ao ouvir a pregação da salvação que há em Cristo Jesus, o perdão dos pecados que há no sangue do Cordeiro? Como nós vamos manter essa indiferença? Nós vamos tomar uma posição, seja daqueles que vão entregar a vida, ou seja daqueles que vão endurecer a cerviz e vão resistir ao Evangelho na sua desobediência, chamados lá em Atos dos Apóstolos de incrédulos. Efésios capítulo 1, versículo 13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, como você vai continuar indiferente à fé e ao Espírito Santo? Eu já criei, pastor. É mesmo? Eu já entreguei minha vida, pastor. Ah, é? Mas onde está a fé? Já entregou sua vida? Onde está a fé? Já entregou a vida? Onde está o Espírito Santo em você? Capítulo 2 de Efésios, versículo 8 e versículo 9.
derrama a fé, o Espírito, a graça, a salvação. Capítulo 2 de Efésios, versículo 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E aí você vai vendo tudo isso sendo derramado sobre as pessoas, e as pessoas continuarem indiferentes? Não, meus irmãos. Indiferente não. Ou você crê ou você é incrédulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 14. E aí você vai vendo que o Evangelho, ele não deixa ninguém indiferente, que já começa a cisão dentro da cidade. Aí você já vai ver que não é uma casa que se dividiu, não é alguns amigos que entraram ali, não em um consenso, é uma cidade que se divide por causa do Evangelho. São pessoas que tomam posição por causa de Cristo e do Evangelho. Isso moveu uma cidade, meus irmãos. Mas se nós não tomamos posição do Evangelho na nossa vida, isso não se reflete dentro da nossa casa, isso não se reflete dentro da nossa família, isso não se reflete dentro do nosso ambiente de trabalho, isso não se reflete em qualquer um dos lugares ao qual nós estamos ou frequentamos. Então começou a cisão, começou um rompimento, meus irmãos. E o Evangelho ele não deixa ninguém indiferente. Você pode ficar bravo, você pode ficar nervoso, você pode não gostar, você pode achar ruim, você pode não achar certo, não tem problema. Mas essa é a palavra de Deus. E nós não vamos ser mestre cuca para fazer comidinha que todo mundo gosta. Paulo diz que ele é aquele que não manipula a palavra de Deus. Versículo 4, a cidade se dividiu. Começou a cisão. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 19. Evangelho de Mateus, capítulo 19. Então o Evangelho, ele não deixa ninguém indiferente, ele trabalha, e ele vai trabalhando na nossa vida, vai fazendo as cisões que precisam ser feitas na nossa vida, o que nós temos que deixar, o que nós temos que abandonar, o que nós temos que largar para trás. Capítulo 19, versículo 29. Jesus falando do perigo das riquezas, sobre aquele menino rico que chegou em Jesus. Jesus falou que dificilmente um rico vai entrar no reino dos céus. Jesus não falou que era impossível, Jesus falou que dificilmente. E aí os apóstolos disseram: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. O Evangelho começa a causar uma cisão na sua vida, meu irmão e minha irmã. Você acha que Jesus chamou os caras lá que estavam pescando e eles continuam pescando? Você crê mesmo que Jesus chamou a sua vida para você continuar vivendo da maneira como você vivia, pensava, agia? Você acha que Cristo nos salvou para manter o nosso estilo de vida? E aí o Mestre Jesus, o Salvador, ele diz assim: e todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, receberá muito mais vezes e herdará a vida eterna. Então começa com algumas cisões. Aí você fala assim: ô pastor, o senhor está falando para nós que nós temos que abandonar os parentes? Não, não foi isso que Jesus disse. Jesus disse que quando o parente se torna mais importante do que a palavra de Deus e o próprio Deus. Vou dizer uma coisa para você, irmão. Não entra nessa conversinha não de que Deus está em algum lugar antes de alguma coisa. Ou ele é princípio de tudo, ou ele não é nada. Sem Deus não tem família, sem Deus não tem casa, sem Deus não tem lar, sem Deus não tem vida. Não fica tentando mudar as posições, porque não funciona. Não é assim. Isso não dá certo. O Evangelho vem fazer cisões da nossa vida. Seja ela de amigos, que nós chamamos de amigos, mas são pessoas que mais nos arrastam para um mau caminho do que celebram conosco um caminho de transformação. São entes queridos que ainda dizem para você: você está indo na igreja ainda? Você vai na igreja ainda? Hoje você vai na igreja? Ah, você vai muito na igreja. Então o Evangelho vai começando a fazer cisão, irmãos. E não é porque você vai desprezá-los, não é porque você vai atacá-los, não, é porque a sua vida agora, derramado a fé, o Espírito, a graça, você vai seguir a Jesus. E Ele vai ser o princípio, e Ele vai ser o primeiro lugar. E aí você pode olhar para os seus irmãos, irmãs, parentes e falar: você quer vir atrás de mim? Vem me seguir, porque eu estou seguindo a Cristo. Quer minha companhia? Vem me seguir. Quer ficar perto de mim? Vem para a casa de Deus.
capítulo 12 do Evangelho de Mateus. O Evangelho não deixará ninguém indiferente. Capítulo 12 de Mateus, versículo 46. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe, e ninguém lhe disse. E alguém lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém ele respondeu ao que lhe trouxeram o aviso: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Quem é irmão? E estendendo a mão para os discípulos disse: eis minha mãe e meus irmãos. O Evangelho vai fazendo cisões na nossa vida. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. O Evangelho não vai deixar a gente indiferente, irmãos, e vai causar cisão na nossa vida. Se isso não acontece, é uma questão de tempo, porque não tem como ficar indiferente a alguém que recebeu a fé, o Espírito Santo e a graça. O Evangelho vai fazendo na nossa vida uma cisão com o mundo. Tiago, capítulo 4 e versículo 4. Depois da carta aos Hebreus, Tiago, capítulo 4 e versículo 4. O Evangelho não vai deixar você indiferente. Ou você vai crer em Cristo, entregar a sua vida, fazer a vontade do Pai, ou é uma questão de tempo. Capítulo 4 de Tiago, versículo 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga, a amizade do mundo é inimiga de Deus. Nós queremos ainda manter relações com o mundo, manter relações daquela nossa vida velha. A gente não está assim, meus irmãos, entendendo o negócio. Então o Evangelho vem fazer uma cisão com respeito à nossa vida, o reino de Deus e o mundo. E aí a palavra de Deus nos diz que aquele que quer manter essa amizade com o mundo, essa ligação ainda com o mundo, isso aí é uma inimizade contra Deus. Pois aquele, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Eu espero que você prestou bem atenção nesse versículo. O Evangelho não nos deixará ficar indiferente. O apóstolo Paulo, escrevendo lá na carta aos Efésios, no capítulo 4, ele diz assim: aquele que mentia, não mente mais, já tem uma cisão com o pecado. Se mentira faz parte da sua vida e do seu cotidiano, meu irmão e minha irmã, comece a cortar isso, o mais rápido possível. Aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Então é uma cisão com o pecado. Não deis lugar ao diabo. É uma cisão com o pecado. E o Evangelho, ele vem trazer isso para nós. Nós não vamos ficar indiferentes, irmãos. Vou dizer uma coisa para você. Ou o Evangelho vai transformar a nossa vida, nós vamos ter amor pela palavra de Deus, pelo reino de Deus, pelo povo de Deus, pelas almas. Nós vamos nos derramar, dedicar o nosso tempo, a nossa vida, por aquilo que permanece para sempre, fazer a vontade do Pai, que é boa, perfeita e agradável, ou não. É simples. Capítulo 14 de Atos dos Apóstolos, versículo 3. O Evangelho chegou em Icônio, as pessoas ouviram da palavra, derramou sobre eles a fé, o Espírito Santo, a graça de Deus, a salvação. Eles creram. E aí no versículo 3, a Bíblia diz assim: entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente do Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. Então ali o Evangelho foi pregado aos olhos e também aos corações. Foi pregado aos ouvidos, mas também aos olhos. O Evangelho, ele tem essa conotação, meus irmãos, de a pessoa ver que o Evangelho, aí a pessoa fala, mas qual que é o sinal do Evangelho para uma pessoa crer? E aí você vai ver que no texto, apesar do Evangelho ser pregado, sinais e prodígios serem feitos, tem lá os incrédulos que não creram. Então o sinal e o prodígio não é o Evangelho, mas é um sinal do Evangelho. E você quer ver um prodígio, um sinal, um milagre que salva uma pessoa? É uma vida transformada. Você quer salvar seus amigos, irmão? Então transforme a sua vida.
Porque eles vão ver um milagre em você. Eles vão ver um milagre em mim. Sabe qual é o maior sinal e milagre que pode acontecer na nossa vida? É a nossa vida ser transformada para que as pessoas vejam Deus. O sinal e o milagre não são o Evangelho, nunca foram. Eles sempre apontaram para Jesus o Cristo. E aí você percebe no texto, versículo 2 do capítulo 14. Mas os judeus incrédulos, olha só, os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Tinha a pregação do Evangelho, tinha sinais e prodígios do Evangelho. E esse negócio de sinal e prodígio, ele é muito, não perigoso, mas nós temos que ficar bem atentos a isso. Quando Paulo escreveu sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2 ele diz assim, que quando vier o homem da iniquidade, ele vai vir com sinais e prodígios da mentira. Então ele vai fazer sinal e prodígio também, irmão. Os judeus incrédulos não creram, incitaram os ânimos das pessoas. Versículo 5. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus associados com suas autoridades para ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades Licaônia e circunvizinhança, onde anunciavam o Evangelho. Judeus incrédulos, isso significa a nossa desobediência diante de Deus. Capítulo 3 de Hebreus, para nós encerrarmos. Carta aos Hebreus, capítulo 3. Mas ninguém ficará indiferente diante do Evangelho. A Bíblia diz que as suas obras serão manifestas. Capítulo 3 aos Hebreus, versículo 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Cuidado, meu irmão e minha irmã, para que um dia você não caia no erro de achar que a mensagem está ruim, a palavra de Deus não é boa, não fala o que agrada aos meus ouvidos. Cuidado para que você não insista com um coração de incredulidade, que não haja jamais um coração perverso de incredulidade que nos afaste do Deus vivo. Versículo de número 13. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente. Quando? Cada dia. Porque cada dia é um dia que nós temos a dádiva dos céus de entregar nossa vida de maneira plena para o nosso Deus e Pai. Durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. O engano do pecado não endureceu o coração de Moisés, porque ele não teve problema nenhum de deixar o Egito, o palácio, o conforto, a alta sociedade, para ir para um deserto. Ele não teve problema com isso, irmão. O Evangelho não vai deixar a gente indiferente, irmão. Ou nossa vida se derramará, ou ela vai se endurecer pelo engano do pecado. Que não haja entre vós um coração de incredulidade, mas que sejamos aquelas almas que, ao ouvir o Evangelho, creram agora com a fé, o Espírito Santo, a graça de Deus, entendendo que Deus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E não tem outra vida, irmão. A vida em abundância é essa. Em nome de Jesus. O Evangelho não nos deixará indiferentes, mas ele vai transformar o nosso ser. Em nome de Jesus. É isso que nós cremos. E é isso que a palavra de Deus nos ensina. Então coloque a sua vida, meu irmão e minha irmã. Dedique o seu tempo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor.